e bendito nome de Jesus. Que bom que você está aqui hoje, na casa do Senhor, para juntos adorarmos a Deus, orarmos uns pelos outros, ouvirmos a voz do Senhor, abrirmos a sua palavra. Que coisa boa, que coisa realmente maravilhosa. E hoje tem um motivo especial de alegria, que é o batismo da Helena, que por acaso é minha neta também, né? E a gente está muito feliz com isso. Eu queria fazer, antes de chamar a Helena aqui à frente, os padrinhos, os avós, eu quero fazer uma consideração a respeito do batismo infantil. Tem gente que acha que o batismo infantil é coisa da Igreja Católica, mas quem pensa isso, é claro que fala da sua ignorância, porque não conhece a história da igreja, não conhece que o batismo infantil existe desde que a igreja existe, desde que Jesus existe, desde que os apóstolos batizavam já as crianças não eram discriminadas por Cristo. Então, a gente vai falar um pouquinho para instruir a igreja a esse respeito, depois vamos proceder ao ato do batismo em si. Uma coisa interessante que a gente vê é que o João Batista tem um episódio do encontro das duas mães que estavam grávidas. Maria estava grávida de Jesus, Isabel estava grávida de João Batista. E quando houve o encontro dessas duas mães, que traziam nos seus ventres uma Jesus e a outra o João Batista, o que aconteceu foi que o João Batista, ainda no ventre da sua mãe, ele dá um salto, um pulo. E isto porque ele, João Batista, teve um toque do Espírito Santo. Ainda no ventre da sua mãe, pôde ele reconhecer a presença de Jesus ali. Isso foi um sinal profético, sinal de que Deus trabalha, é poderoso para trabalhar e para comunicar sua graça, para comunicar a sua salvação, para comunicar a sua bênção nos infantes, e ainda mais do que nos infantes, já no ventre da mãe. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Vamos um pouquinho mais adiante. Tem uma declaração forte de Jesus, que se encontra lá em Mateus capítulo 21, versículo 16. Diz assim: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Esta foi a resposta de Jesus para os fariseus que criticavam a manifestação espontânea das crianças em louvor a Jesus. Jesus respondeu dizendo: não vistes o que foi dito dos pequeninos e até mesmo das crianças de peito? Deus suscitou o perfeito louvor. Perfeito louvor este que os adultos estavam negando a Jesus, mas que se via na boca dos pequeninos. E Jesus vai mais adiante: na boca das crianças que amamentam, elas podem sim louvar a Deus por graça e obra do Espírito Santo. Os bebês recebiam o sinal da antiga aliança. Você sabe que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a antiga aliança, o Antigo Testamento, o pacto dos tempos já de Abraão, foi feito com Deus e Abraão. Deus chamou Abraão. Abraão creu na promessa, creu na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E Deus então ordenou que Abraão fosse circuncidado como sinal daquele pacto, como um selo daquele pacto. Então, o selo do pacto que Deus fez no Antigo Testamento era celebrado com a circuncisão. E o adulto Abraão creu, e foi ordenado que ele se circuncidasse como sinal desse pacto, como sinal dessa aliança. E não apenas ele. Diz o Senhor em ordenança, em mandamento, que os
seus filhos fossem circuncidados. E a norma foi que as crianças do antigo pacto, da antiga aliança, fossem circuncidadas ao 8º dia de vida. E aí a pergunta e a objeção que se faz é: como pode alguém ser circuncidado e receber o selo da aliança se não creu? Estava justo que Abraão recebesse porque ele creu, ele era adulto, tinha consciência do que estava fazendo. Mas como aplicar o sinal a um bebê de 8 dias? Mas esta foi a ordem e o mandamento de Deus, porque a aliança que Deus estava fazendo dizia respeito não apenas a Abraão, mas aos seus descendentes. Quando Deus faz um pacto, meus amados irmãos, Deus faz pacto com famílias inteiras. O justo era Noé, não é mesmo? Havia um único justo na face da terra nos dias de Noé, e era ele mesmo, Noé. Não era a sua esposa, não eram os seus filhos, mas por causa da justiça de Noé, Deus salvou a casa de Noé, meus amados irmãos. O batismo foi chamado pelo apóstolo Paulo, nos dias do Novo Testamento, como a circuncisão de Cristo. É Paulo, é o apóstolo que faz essa conjunção, essa associação. E ele diz em Colossenses capítulo 2, do versículo 11 ao 12: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo diz com todas as letras o que a circuncisão foi e representou para a antiga aliança, o batismo representa agora aqui na nova aliança. E ele a chama de a circuncisão de Cristo. O batismo é denominado de circuncisão de Jesus Cristo. E se a circuncisão era aplicada aos pequeninos, por que não aplicarmos o batismo às crianças? Todos os adultos e crianças eram batizados nos dias do Novo Testamento. Veja, uma frase forte do apóstolo Paulo que encontramos, 2 versículos, em 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 2. Ele diz assim: no mar vermelho, todo Israel, incluindo crianças, passaram então pelas águas, pelo ato da redenção, que prefigura não somente o sinal do batismo, como também a obra de Deus que está por detrás dele. Veja só, 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O símbolo aqui agora de batismo não é mais a circuncisão. O apóstolo Paulo enxerga um outro símbolo de batismo nos dias do Antigo Testamento, e ele evoca esse símbolo de batismo. Ele evoca dizendo: lembrem-se, meus amados irmãos, que lá, quando Deus libertou o povo do Egito, todos, mulheres, crianças, adultos, idosos, jovens, crianças de todas as idades, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados no mar, e foram batizados na nuvem. Porque, eu não sei se você sabe, um fenômeno milagroso acontecia quando o povo esteve peregrinando pelo deserto. O Senhor providenciava uma nuvem durante o dia, e essa nuvem, ela estava sobre todo o arraial. Então a ideia é que debaixo da nuvem estavam batizados, separados, abençoados, selados, todo Israel. Isso incluía bebês, isso incluía a mãe, o filho, o pai, o avô, toda a família. Palavra de Deus.
E ele vai dizer um pouco mais adiante, 1 Coríntios capítulo 10: e todos comemos do maná, e todos bebemos de uma única fonte, que é Cristo, o pão vivo que desceu do céu, a água viva. E as crianças são inclusas na aliança, meus amados irmãos. Moisés aspergiu sangue sobre todo o povo, incluindo crianças. As famílias se apresentavam diante dos sacerdotes, e Arão e os sacerdotes aspergiam sangue, aspergiam água, como comunicando os benefícios da graça. Aqueles cordeiros que eram imolados nos dias do Antigo Testamento e que pré-anunciavam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue era aplicado a toda a família, cujos efeitos se estendiam a todos, incluindo as crianças. Se nos dias do Antigo Testamento as crianças eram inclusas, como podemos imaginar que nos dias do Novo Testamento haveria um retrocesso em relação ao tratamento dispensado às crianças? Muito pelo contrário, o que vemos é um avanço. Jesus avançou em muito o tratamento e o cuidado dispensado aos pequeninos. Deus convocou adultos e crianças para estarem em aliança com Ele. Vemos lá em Deuteronômio capítulo 29, do 10 ao 12. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a casa toda. Josué 24, 15. E o Salmo 103, versículo 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Uma justiça extensiva. Meus irmãos, muito podem ser os efeitos da oração de um justo. Nossos filhos, quando nascem num lar cristão, regado à oração e à unção do louvor e do testemunho e da palavra que se abre, são eles santos, são eles parte da comunidade da fé. Não são eles pagãos, não são eles pessoas alijadas do povo de Deus, marginalizadas. São eles parte integrante da família do Senhor. Mas estou ouvindo muitos améns. Só um bebê que se manifesta porque está sentindo o testificar do Espírito. Então, é rápido que eu vou passar agora, né? Não dá para... Até o batismo foi tão rápido que ficou sem o i. Batismo de famílias inteiras no Novo Testamento. A família de Lídia foi batizada inteiramente. E não é possível imaginar uma casa, uma família nos dias do Novo Testamento que não tivesse criança. O que tinha mais era criança. Não tinha anticoncepcional, não tinha esse tipo de coisa de controle de natalidade. Meus irmãos, o que tinha mais abundante numa casa era criança. E diz que a casa inteira foi batizada. A casa do carcereiro. E foi dito para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa. E foi batizado ele e a casa dele, porque ele creu. A família de Crispo, a família de Estéfanas, e assim vai. Temos isto em Atos 16, Atos 18, 1 Coríntios 1 e 16. Jesus exaltou as crianças, elevou a condição das crianças, aprimorou, como eu já tenho falado. Veja Mateus 18, 10: vede e não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Cristo acolhe e abençoa as criancinhas. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Inclusive ele fica muito zangado, aborrecido com a atitude dos discípulos, que achavam que as crianças estavam perturbando a Jesus. Um monte de criança se acercou de Jesus e eles acharam: não, Jesus é muito importante para perder tempo com criança. E estavam enxotando as crianças: show, crianças, para lá, crianças, vocês não têm direito a Cristo, vocês não têm direito à ceia, vocês não têm direito ao batismo, vocês não têm direito à glória e ao toque de Deus. Estavam dizendo isso.
Em nome da honra de Jesus, Jesus repreende os discípulos e diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Como a gente vê as pessoas impedindo que as crianças participem da ceia, impedindo que as crianças participem do batismo. E Jesus ainda diz mais: se vocês adultos quiserem entrar no reino dos céus, vocês precisam se assemelhar aos pequeninos. Eles estão muito mais próximos do reino dos céus do que a gente. Os tais é o reino dos céus. A gente é que tem que pensar duas vezes em participar da ceia. A gente é que tem que pensar duas vezes se a gente está andando como devia andar. Mas não, nos sentimos no direito de barrar as crianças e de afastá-las do que é delas por direito, porque a elas pertence a aliança, a elas pertence a salvação, a elas pertence o Cristo, que não morreu apenas por adultos. Ele diz que as coisas de Deus são reveladas aos pequeninos, mais do que aos sábios e entendidos. Lucas 10:21. Veja o que aconteceu com João Batista. Ainda no ventre teve revelação que adulto que fecha o coração, que fecha o ouvido e que não ouve a palavra de Deus. Tem ouvido e não ouve, tem olhos mas não vê. Mas aos pequeninos tem sido comunicada a graça, e às vezes a gente é que tem sido tonto de não reconhecer como é que Deus tem abençoado, como Ele é capaz e poderoso para falar ao coração dos pequenos. Ele diz que as coisas de Deus são reveladas aos pequeninos. Ele retoma a declaração do Salmo 8, como já falamos, no tocante ao louvor que sai da boca das crianças. E a promessa extensiva aos filhos. Está errado aqui de novo. Preparei isso hoje, por isso que está assim. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. Atos 2:38